Olha à sua volta, o que você come, o que veste, como vai de um lugar ao outro, trabalha, se diverte. O que você considera indispensável para a sua sobrevivência, conforto e segurança? A resposta pode variar, mas uma coisa é certa. Nos dias atuais, não vivemos sem petróleo. Ele é matéria-prima básica para quase tudo o que consumimos. Mas você tem ideia de como seria o mundo sem petróleo? É o que nós vamos ver hoje no Momento Ciência. Você tem ideia de que esse bombonzinho aqui tão gostoso que você vende depende do petróleo também? Olha, nunca parei para pensar, mas é incrível como o petróleo está em tudo no nosso dia a dia. Que seria da gente sem o petróleo. Viva o petróleo! Sem petróleo, a gente para praticamente, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho para saber usar de uma forma consciente, para que ele, se tiver que terminar, demore o máximo possível. Nem sempre é fácil perceber, mas o petróleo faz parte de quase toda a cadeia produtiva. Está presente nos mais diferentes setores da economia, da agricultura à ciência, da alimentação ao esporte. Eu não consigo imaginar hoje a vida alienando o petróleo. Por exemplo, tintas, borrachas, os plásticos, os pneus de automóveis. Uma camisa como essa provavelmente é uma mistura de algodão com um poliéster que veio da indústria petroquímica. Então nós vestimos petróleo, nós calçamos petróleo, a sola dos nossos sapatos é borracha que vem do petróleo. Por exemplo, parafinas, lubrificantes, as máquinas hoje todas necessitam de lubrificantes e a totalidade de lubrificantes hoje vem do petróleo. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a demanda mundial por petróleo em 2010 chega a 86 milhões e meio de barris por dia. Desde o início da civilização, o ser humano necessita de energia para sobreviver. Durante cerca de 10 mil anos, nos contentamos em consumir, em média, 20 watts de energia por pessoa, o equivalente a manter acesa 24 horas por dia uma lâmpada pequena. Em 150 anos, o consumo per capita de energia cresceu de maneira explosiva, até atingir a marca atual de 2.000 watts por dia. Os primeiros insumos energéticos utilizados pelo homem foram a lenha, juntamente com a água, o vento e o carvão vegetal. Por volta do século XVI, o carvão mineral tornou possível o emprego, por exemplo, da máquina a vapor, numa espécie de primeira revolução industrial. Nada perto do que viria a acontecer a partir de 1859, quando o americano Edwin Drake perfurou o primeiro poço no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o marco inicial da moderna indústria petrolífera. O petróleo é conhecido da época dos egípcios, dos assírios, babilônios. Há referências enormes em relação a petróleo, só que eles não chamavam de petróleo, chamavam de betume. Existiam, digamos assim, aflorescências como se fossem lagos de óleo. Então eles usavam aquilo ali, principalmente alguma coisa como combustível, com tochas, alguma coisa em combustível, e também como uso, do ponto de vista bélico. Eles faziam tochas incendiárias para lançar. Essa técnica de refino só surgiu por volta de 1868, 70, começou a acontecer esse desmembramento. A grande utilização do petróleo inicial foi para a produção de querosene, em substituição ao óleo de baleia. Depois, quando vieram mais à frente os motores de combustão interna, aí teve uma procura enorme. Isso permitiu baratear os custos de produção. Sem contar que ao longo do tempo também veio, já a partir mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, veio a petroquímica junto. Então, ao longo do tempo, todos os derivados do petróleo começaram a aparecer. Então, a indústria automobilística puxou o asfalto. Daí para frente, é o que nós temos hoje. Os derivados do petróleo permitiram atender com mais economia, simplicidade, comodidade e higiene às nossas necessidades energéticas. Mas a utilidade do petróleo mostrou-se muito mais ampla com o desenvolvimento da indústria petroquímica. Por exemplo, uma pequena quantidade de petróleo nós comemos literalmente através da parafina. A parafina aparece em arroz, no salaminho, por exemplo. É muito comum o salaminho, aquela película por fora, principalmente em países que têm temperatura mais elevada.
se coloca na massa do chocolate parafina, que é um derivado de petróleo. Mas nós comemos petróleo de uma outra maneira. Através de um produto petróleo, que é a nafta, se chega, tá, na petroquímica a fertilizante. E a partir do fertilizante é que você aumenta violentamente a quantidade de alimentos que você tem no planeta. Plástico, borracha, fibras sintéticas, os novos compostos de petróleo substituíram materiais tradicionais como o algodão e a madeira. Nossa vida tornou-se mais prática, já que as resinas deram novo design e funcionalidade aos diversos produtos que utilizamos no dia a dia. A empresa tem necessidade essencialmente na utilização de produtos derivados de petróleo na questão das embalagens, materiais de apoio, como containers, para a gente armazenar as matérias-primas. O plástico ele revolucionou a embalagem, pois ele conseguiu aumentar o tempo de vida, né, dos produtos, conseguiu transportar melhor os produtos de forma mais leve, mais segura para o consumidor. Tanto que ele invadiu o segmento de embalagem, porque ele é um dos melhores materiais para a embalagem hoje em dia. Foi só em 1953, com a criação da Petrobras, que o Brasil teve uma empresa estatal para explorar e produzir petróleo no país. No primeiro ano de funcionamento, havia apenas 2 refinarias, Mataripe, na Bahia, e Manguinhos, no Rio de Janeiro, e 20 navios petroleiros. Nesse ano, a empresa atingiu a capacidade de produção de 2.700 barris por dia, número 700 vezes menor que em 2006, quando o país atingiu a sonhada autossuficiência em petróleo. Boa parte do petróleo nacional, que foi descoberto até agora, antes do pré-sal, são óleos relativamente pesados. E as nossas refinarias, elas foram concebidas para processar petróleo relativamente leve e médio. Nós preferimos exportar o petróleo in natura, ok? Para evitar exportar óleo combustível, e trazemos também óleos leves para misturar um pouquinho com os nossos petróleos nacionais para possibilitar o refino adequado. E, ao mesmo tempo, enquadrar o refino com o próprio mercado brasileiro. Nós estamos já praticamente num patamar de 2 milhões de barris de petróleo por dia, ok? Desses 2 milhões, aproximadamente 1.400.000 é colocado nas refinarias brasileiras, outros 600 e pouco, alguma coisa nessa faixa, é exportado. A nossa demanda de petróleo está numa faixa de aproximadamente 1.950.000 para 2 milhões. Nós estamos praticamente zerados em termos de produção, tá, e de consumo. O novo horizonte aberto pela produção na região do pré-sal deve dobrar a expectativa das reservas brasileiras e já coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais de óleo. As reservas brasileiras poderiam, com pré-sal, atingir, digamos, 40, 50 bilhões de barris. A maior reserva mundial de petróleo hoje, num único país, é a Arábia Saudita, que tem 265 bilhões de barris. Especialistas garantem que as reservas mundiais são suficientes para atender a demanda do planeta por pelo menos mais meio século. Mas e depois? Ou melhor, e agora? Quais são as alternativas que estão sendo desenvolvidas para substituir o petróleo na geração de energia e na produção de insumos? Hoje em dia estão se desenvolvendo, já existem plásticos, que a matéria-prima, desse plástico, em vez de vir de petróleo, vem da cana-de-açúcar ou do milho. Na parte da manipulação de uso externo de cosméticos, a gente utiliza muito derivados de petróleo, que estão aos poucos sendo substituídos por bases, a gente chama de bases verdes. Então, a gente já está tendo algumas possibilidades de substituição. A principal utilização do petróleo, tá, dos derivados de petróleo, é o combustível. Tá? Praticamente cerca de 87% do petróleo, alguma coisa nessa linha, é queimado como combustível, na forma de gás com efeito de petróleo, gasolina, diesel, querosene, óleo combustível. Se hoje não podemos abrir mão de utilizar petróleo, temos pelo menos opções para tornar o uso mais racional, equilibrado. Ainda mais num país como o nosso, com sol e vento praticamente o ano inteiro. E esse parece ser o caminho inevitável para o futuro. Pode ser que com o futuro a energia, principalmente dos combustíveis, possa ser substituída pela energia solar, energia eólica, outras formas. Seria muito importante que se deixasse canalizar o petróleo para o uso nobre, tá? Que é a petroquímica, que é a indústria farmacêutica, e tentar substituir o grande vilão, que é exatamente usar o petróleo como combustível. Nós consumimos hoje uma quantidade enorme de energia elétrica para aquecimento de água para banho, através de chuveiros elétricos. Se nós puséssemos coletores solares nos tetos da nossa residência, nos apartamentos, de modo a simplesmente aquecer a água, nós poderíamos substituir essa energia, que é da ordem de 17, 18% de toda a energia
elétrica que é gerada no país. Há necessidade, primeiro, de barrar a questão ambiental. A emissão de CO2, isso compromete a situação do planeta. Além disso tudo, é importante se utilizar outras fontes menos poluentes e nunca se pode esquecer que o petróleo não é eterno. Se o petróleo vai acabar e quando, ainda é uma questão incerta. Mas a Petrobras investe em pesquisas para descobrir cada vez mais novos poços produtivos de petróleo e ganha até prêmio por isso. Assista no próximo Momento Ciência.